Bom dia a todos os vereadores, saúdo o presidente dessa sessão, toda a mesa diretora, os vereadores aqui presentes. Peço a atenção das galerias também, das pessoas que acompanham essa sessão plenária, de cada vereador, para falar desse requerimento. Presidente, subo essa tribuna para pedir o apoio de cada vereador, para que nós possamos aprovar esse requerimento de minha autoria, de autoria do nosso mandato, para que a Prefeitura realize a criação de um centro público integrado de acolhimento e internação 24 horas para as pessoas que vivem em situação de rua. Por que eu faço essa solicitação nesse momento, presidente? Porque avaliando, vistoriando, fiscalizando cada unidade pública voltada aos cuidados das pessoas em situação de rua, a gente pode afirmar com tranquilidade que o atual sistema proposto pela Prefeitura simplesmente não funciona. Não funciona, presidente, porque quando a pessoa em situação de rua procura um centro pop, naquele momento ali ela faz um lanche, ela lava a sua roupa, cuida da sua higiene e depois volta para a rua. Quando a pessoa em situação de rua hoje no Recife procura um abrigo, quando não está lotada ela consegue a vaga, ela passa a noite no abrigo e depois é obrigada a sair, a voltar para a rua. Na rua ela busca um restaurante popular e tem acesso ali à alimentação, mas não existe nenhum trabalho para poder reconstruir ou dar a dignidade devida para essa pessoa. Eu tive a oportunidade de fiscalizar praticamente todos os equipamentos públicos voltados aos cuidados das pessoas em situação de rua. E hoje não existe um espaço que trabalhe de forma efetiva a reconstrução do vínculo familiar, a empregabilidade, o tratamento contra o vício de álcool, de droga. É preciso que haja um trabalho realizado por uma equipe de multiprofissionais, multidisciplinar, com o objetivo de restabelecer a consciência, a dignidade dessas famílias que hoje vivem em situação de abandono. Para piorar, nós temos uma prefeitura que negligencia os números. Depois de 4 ou 5 anos se disponibilizou um censo. E nós não temos hoje um censo liberado anualmente. Inclusive existe projeto de lei de minha autoria, pedindo que a prefeitura sistematize isso. Porque sem acesso a números, obviamente nós não conseguimos conduzir e guiar políticas públicas eficientes. Se eu não consigo identificar na sua totalidade os detalhes que envolvem as necessidades das pessoas em situação de rua, como é que eu vou construir políticas públicas para transformar, para mudar a condição dessas famílias? Então hoje nós precisamos, na maioria dos casos, de decidir por essas pessoas que não têm condição de tomar decisão, que vivem à margem da sociedade e que não vê políticas públicas conduzidas pela prefeitura que possa reintegrar essa pessoa à sociedade, à sua família. Vou repetir, não existe plano de empregabilidade, não existe um trabalho para que seja restabelecido o vínculo familiar, não existe cuidado com a saúde. Nós já fizemos audiência pública na rua. Levamos o púlpito, a tribuna dessa casa para a rua, para ouvir as pessoas em situação de rua. Os banheiros hoje, a maioria deles públicos, na cidade simplesmente estão fechados e não funcionam. As pessoas em situação de rua, quando batem numa unidade de saúde, por muitas vezes o segurança não deixa ela entrar. Não existe acesso à saúde. Nós poderíamos trabalhar, e aí eu me refiro ao Poder Executivo, ao prefeito, à prefeitura, a construção, por exemplo, de unidades móveis, odontológicas, com cuidado da saúde dessa população. Mas mais do que isso, nós precisamos modificar a realidade de vida delas, tirando elas da rua e dando
uma nova condição de vida, ou restabelecendo a condição de vida que antigamente essas pessoas tinham. Se você para escutar a história dessas pessoas, e a sociedade hoje é tão consumida pelos afazeres e as dificuldades do dia a dia, que a gente está achando que isso tudo é normal. Se você para escutar a história de cada uma delas, você se emociona, porque ali estão cidadãos que faziam a diferença e que têm tudo para continuar fazendo a diferença na sociedade e no seio da sua família. Nosso maior ministério é a nossa família, e nós precisamos restabelecer esse vínculo familiar. Por isso é importante a aprovação desse requerimento, para que a prefeitura crie uma estrutura, um equipamento público que acolha 24 horas, dando os cuidados que as pessoas que vivem em situação de rua precisam. Mas eu passo a parte e escuto com atenção o vereador Eduardo Moura. Agradeço a parte, vereador Felipe Alecrim, parabenizo pelo seu requerimento. E ele vem numa hora, eu não vou dizer boa, porque a situação dessas famílias não é boa, mas numa hora que calhou de ser exatamente depois que eu fiz uma peregrinação pelas ruas do Recife durante a noite. Inclusive, para verificar, eu fiz praticamente um censo dos moradores de rua em todos os pontos da cidade. Conversei pessoalmente com eles. E sim, o Recife hoje tem uma cracolândia na cidade. Só que essas pessoas, que muitos podem olhar assim, esses são os bandidos, são vítimas do vício. São vítimas de uma cidade que não pensa justamente em evitar que os seus cidadãos sejam vítimas do vício. Não tem no Recife um local de acolhimento para essas pessoas tratarem o vício delas. Da mesma forma, não existe nessa cidade um local para essas pessoas dormirem. Porque, veja, rua não é local de gente. É para andar, é para comprar uma coisa, é para ir no comércio. Para dormir, não. Então, esse romantismo, esse mimimi de que não podemos obrigar a sair da rua. Podemos e devemos obrigar a sair da rua, de maneira humanitária. Hoje existem os centros pop, que não deveriam existir em ruas residenciais, e sim em ruas comerciais, próximos a locais de segurança, batalhões da Polícia Militar, delegacias, etc. Porque quem está na rua hoje está envolvido, não é com droga, não, é com crack. E isso eu estou dizendo porque eu tive lá conversando de um por um durante 2 semanas. De noite, de madrugada. E a cidade não faz nada para acolher essas pessoas que não praticam assaltos e para impedir que as estão na rua e que praticam assalto não estejam lá para proteger o cidadão de bem. E dava para fazer isso de maneira tranquila. Dava para ter um centro de acolhimento 24 horas para que essas pessoas dormissem lá. Dava. E dava para ter, e deveria ter, seria obrigado a ter nessa cidade, centros de tratamento para adictos, para viciados. Repito, não se trata de uma higienização social. Se trata da mais pura justiça social. Impedir que o cidadão se torne vítima do vício e impedir que ele durma feito um bicho na rua. Porque isso não é lugar de gente. Isso não é lugar de ser humano estar. E sim, Felipe Alecrim, tem famílias inteiras com crianças na rua, de 10 anos, de 6 anos, de 1 ano, de 6 meses, que eu encontrei e estão na rua até hoje, porque não se faz nada para tirá-los de lá. Parabéns pelo requerimento. Acolho o seu aparte, vereador, parabenizo Vossa Excelência, que tem levantado essa bandeira e literalmente tem mostrado a realidade da miséria humana, daquilo que alcança a vida das pessoas que vivem em situação de rua. É sempre importante lembrar que a cada esquina da cidade do Recife existe uma vida esquecida. A prefeitura negligencia a miséria humana. A prefeitura negligencia a necessidade básica do ser humano. Eu vou repetir. A cada esquina que se atravessa hoje, na cidade do Recife, você vê pessoas, você vê famílias vivendo em situação degradante, subhumana. É preciso
que essa casa volte o seu olhar para essa realidade e que nós possamos exigir da Prefeitura projetos, ações, políticas públicas que transformem a realidade das pessoas que vivem em situação de rua aqui no Recife. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, presidente.